Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live aqui no Cuidar Estrategicamente. Eu, Elisângela Tobias, que sou da Lapidari, e eu estou aqui com a Neide Lúcia, também psicóloga, e a gente vai estar conversando um pouquinho, né, Neide? Sim. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade no trabalho quando o desempenho vira sofrimento. Tudo isso, gente, nós estamos falando no nosso canal do YouTube, que é o Cuidar Estrategicamente. Isso, e para quem não conhece, né, o Cuidar Estrategicamente, ele é um projeto que nasceu aí de um grupo de psicólogos, né? Eu, Elisângela Tobias, também sou psicóloga, sou neuropsicóloga, atuo na Lapidari, já faz alguns anos, e venho desenvolvendo alguns trabalhos nessa área de desenvolvimento humano e de saúde mental. E eu estou aqui com uma das psicólogas também que faz parte desse grupo, né? Que vai estar atuando em empresas, para estar cuidando da saúde mental, que é uma coisa muito importante, né, Neide? É sim, Elise. Eu sou a Neide Lúcia, eu também sou psicóloga clínica e também uma das idealizadoras desse projeto, né? Do Cuidar Estrategicamente. E isso nós fizemos com o intuito, né? Elisângela, eu confundo Elisângela com Edmara, mas você vai entender, né? Sim. Justamente para levar essas informações da NR1 aos empresários, né? Para que eles entendam melhor e saibam lidar com a saúde mental e emocional dos seus colaboradores. E hoje nós vamos fazer isso, assim, nós vamos bater um papo leve, sabe, sobre o que é cuidar da saúde mental dos colaboradores e um foco específico que nós falaremos hoje é sobre ansiedade. Isso. E porque a saúde mental ela é importante, né, Neide? E a área do trabalho, né? Se a gente pensar, é uma das áreas que a gente passa mais tempo na nossa vida. Então, por que, que é tão importante da gente falar ansiedade no trabalho? Né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho do desempenho e que muitas vezes isso causa sofrimento. Então, a ideia hoje, primeiro a gente vai desmistificar o que é ansiedade, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que ansiedade é ruim. Vem, né? Olha, estou sofrendo de ansiedade. Sim, nós podemos sofrer com a ansiedade, né, Neide? Mas a ansiedade, ela é uma resposta, inclusive, biológica do nosso corpo a situações para a gente ficar atenta, situações que, entre aspas, poderiam ser ou que precisa de atenção. Então a gente reage a isso, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, é bom a gente estar atenta, porque a gente vai estudar, vai se preparar, vai fazer coisas para a gente fazer uma prova. Agora, se a gente deixar né, de lado, sem talvez isso. Ansiedade de fazer uma viagem, ansiedade de comer algo diferente, né? Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela não é uma vilã. O problema é quando ela está em excesso, né, Neide? Aí que ela complica a nossa vida. Quando É verdade. ela tira o nosso equilíbrio, porque o nosso corpo sempre vai buscar equilíbrio. Mas quando a gente está com ele equilibrado, ela está nos ajudando, ela está fazendo a gente movimentar, está fazendo a gente ir para frente, né? Agora, quando ela está em excesso, que é aquela ansiedade que traz sofrimento, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, quais reações, que passa a ter reações, inclusive fisiológicas no nosso corpo, ela está prejudicando. Aí sim, essa ansiedade é uma vilã. Né? Dentro da saúde mental, a gente tem até os transtornos de ansiedade, que mais para frente, em outras lives, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Mas o que a gente quer frisar muito nesse momento é entender que a ansiedade não é ruim, equilibrado. Né, Neide? E É, quando que ela vira o sofrimento, Neide? antes de mais nada, ele deixa eu falar uma coisa que realmente a ansiedade ela está presente em nossas vidas, isso é fato, né? Mas ela exerce mesmo aquilo que você falou, um papel muito importante, que é o de reação, né? Você reagir a algumas situações e a de te proteger também de alguma situação. E no trabalho, gente, a ansiedade ela é um problema muito sério, né? Que requer atenção
tanto dos gestores, quanto dos responsáveis pela saúde mental do trabalhador, né? E acontece o seguinte, quando a gente fala nessa ansiedade, a Elisângela até comentou que ela só se torna prejudicial quando você não consegue alcançar os seus objetivos, isso é verdadeiro, né? Porque na verdade a ansiedade ela te limita muito, né? Te limita muito, gente. E a gente até fala de dois tipos, né, de ansiedade que nós temos. Uma delas é a ansiedade funcional, né? Que ela realmente ela aparece quando a gente precisa, por exemplo, resolver algo importante. Então, essa ansiedade funcional, ela vem para que a gente fique mais atenta, para que a gente fique alerta, ou até para tomar decisões, né? Essa é a ansiedade funcional. E o importante também, gente, que essa ansiedade, o que que ela faz? Ela ajuda a gente a agir, a organizar os nossos pensamentos, né? E quando essa ansiedade começa a realmente tomar conta da nossa vida, do nosso sono, né? E isso te impede de você alcançar os seus objetivos, até em situações mais simples, né, Elisângela? Né? Sim. E ela deixa de ser funcional, aí ela passa, né, a ser prejudicial, comprometendo o seu desempenho. Aí se torna realmente aquele sofrimento, né? Muitas vezes as pessoas confundem até ansiedade com medo. Eles caminham juntos, né? Eles estão lá juntos, porque o medo é uma emoção que está junto com a ansiedade. E que é o que você falou, tem essa função protetora, essa questão. Só que se exagerar isso, se a gente está com ela tão alta e que muitas vezes a gente constrói pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos, só que o nosso cérebro ele não diferencia se é pensamento ou crença ou se é uma realidade. Então a gente sofre do mesmo jeito, o nosso corpo sofre da mesma maneira. Se a gente está na situação e se a gente não está, se a gente está imaginando ela. Então, às vezes, a gente manda essa mensagem para o nosso cérebro, né? O nosso cérebro manda para o nosso corpo a mensagem que a gente está numa situação de risco, numa situação perigosa, e essa ansiedade, o corpo vai reagir, né? E aí, Neide, vamos pensar assim, quais são, né, os sinais? O nosso corpo começa a dar sinais, que é aí que as pessoas procuram, às vezes, ajuda, né? Eu falo que chega para a gente já com sinal, não vem sem sinal, sem sintoma, que começa a paralisar. É essa ansiedade. Ah, eu vou falar em público e eu travo, deu branco. Eu vou fazer, né? Vou fazer uma apresentação lá no trabalho. O que acontece com essa pessoa? Ela trava, ela fica sofrendo, ela fica 2, 3 dias antes sofrendo. E claro que se a gente pensar se ela está em sofrimento, quando vocês estão sofrendo, a produtividade de vocês é grande? A minha não é. Não é, Neide? Ela diminui bastante, né, Eli? Mas sabe por quê? Porque realmente essa ansiedade, ela se torna mesmo nesse sofrimento. Aí é que vem aqueles sinais, né, aqueles sinais e sintomas. Aperto no peito, a sensação de que algo ruim vai acontecer, e a nossa mente não descansa, né? Eu sempre uso, assim, uma comparação do motor do carro que quando você não desliga, né? E por isso vem aquelas duas situações, né? Da diferença da ansiedade funcional, que é aquela que te impulsiona, né? E a ansiedade, a outra, que é aquela que te limita, né? E aí é a hora realmente que você tem que perceber, gente, quando o desempenho vira sofrimento, né? Por quê? Porque vem aí. Por que essa ansiedade, né, causa esse sofrimento? Porque vem a carga excessiva, né? Vem a autocobrança, vem o medo de não dar conta. O que acontece? O colaborador, ele se sente desmotivado, a produtividade cai, né? A exigência aumenta, ele se critica por não conseguir dar conta, e aí o que acontece? Ele tem aquele medo de ser demitido, aí ele desenvolve o transtorno de ansiedade, inclusive, né, Eli? É isso que acontece. Isso, e na realidade, o Neide, o que acontece, né? É aquela
questão, às vezes, de produzir. Lembra que a gente falou, o cérebro não distingue o que é realidade e o que é nossos pensamentos. Se a pessoa tem Isso. uma crença que ela tem que produzir mais, que ela vai ser, que, nossa, eu posso, é o que você acabou de falar, eu posso ser demitida, ela não vai estar em conforto, ela não vai estar tranquila. Então, a ideia é de pensar assim, quais crenças, né? O que eu estou fazendo? O que está me levando a esse? E conhecer a ansiedade. Isso é um ciclo que ele pode sim ser quebrado. Depois a gente vai dar algumas dicas, mas é importante reconhecer primeiro. A primeira coisa para a gente cuidar de alguma coisa é reconhecer. Tensão muscular, né? Geralmente eu falo que a gente vai fechando, fechando, fechando. Por quê? Porque a gente está querendo se proteger. Essa posição de fechar, de parecer que está carregando o mundo, né, nas costas, a gente protege a área do corpo. Tem uma função. A gente vai proteger os nossos órgãos principais que estão aqui na parte. Então a gente faz isso. Ó. Pode ver, quando a gente está com medo, a gente faz isso. Então a tensão, ela geralmente parece que o ombro está aqui para frente. Aí a gente tem que fazer isso. Né? Taque cardíaco, parece que o coração está saindo da boca. Né? Ai, nossa, hoje parece que o meu coração tá na boca, a gente fala, porque o coração acelera. A gente fabrica mais adrenalina e aí acelera o coração. O nosso corpo, diante de uma situação de uma ansiedade desequilibrada, alta, ele quer sair, fugir. Então ele prepara para quê? Para fuga. Então ele acelera para a gente sair correndo, que é uma que a gente aprendeu lá atrás, né? Nos nossos ancestrais, que assim, ou a gente paralisava para sobreviver, ou a gente fugia. Então, essas duas, né, situações são as mais comuns diante de um medo excessivo. Ou a gente paralisa, que a gente vai falar, como que é isso no dia a dia? Ah, me deu branco, eu não consegui ir até aquilo lá, eu não consegui acordar no horário que eu precisava acordar, a gente vai paralisando. Ou a gente foge, quer fazer tudo rápido. E aí faz tudo rápido, muitas vezes uma coisa que é complexa, que precisa de ser feito com calma, com qualidade, a gente não dá conta, né? E aí é o que a gente falou, vira sofrimento, porque vira uma bola de neve, né? É uma bola de neve, na verdade, né, Eli? E essa é a ansiedade funcional mesmo, é aquela que nos ajuda a agir, né? Que ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos para que a gente vá em frente, né? Agora, aquela ansiedade, né, prejudicial é aquela que limita realmente. Então, o que que acontece? Quando você fala naquela taquicardia, tudo, quando o colaborador ele tem uma carga de trabalho excessiva, né, o que que acontece? Ele tem a carga de trabalho excessiva, ele tem muito trabalho a fazer, tarefas em excesso, né? E quando ele não consegue, e ele acha, ele acredita que ele não dá conta, né? Aí o que que vem? Vem a preocupação, ele fica preocupado demais, e aí novamente vem o desenvolvimento do transtorno de ansiedade. O que que acontece com tudo isso? Afeta a produtividade, afeta o foco dele no trabalho, até a tomada de decisão, né? Sim, E isso, a produtividade, isso o que que acontece? Vai gerar os afastamentos, né? A falta de produtividade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Realmente para levar aos empresários o quanto é importante a implementação da NR1 nas empresas, né? Que é uma norma importantíssima mesmo na preservação, né? E na prevenção da saúde mental e emocional dos colaboradores. Isso, ô Neide, só complementando, né, o quanto isso é importante, porque assim, cuidar da saúde, porque a gente às vezes pensava só na saúde física, né? Só que a saúde emocional afeta a saúde física. Então, às vezes, a gente vai ter essa saúde emocional, ela vai levar a sintomas, inclusive físicos. Né? Eu estou vendo aqui bastante gente, Mabel, Ana Clara, Lili, Helene, tudo bem com vocês? Coloca aí para gente se vocês já passaram por alguma situação de ansiedade no trabalho que, de repente, rebaixou o desempenho de vocês. Quem puder conversar aqui com a gente vai adorar a participação de todas aqui. E mesmo que a gente não consiga, né, Eli, responder hoje, eles podem enviar para a gente,
no nosso canal mesmo, né, do Cuidar Estrategicamente, ou no nosso Instagram, né? Estou ouvindo Isso. um som diferente, você está ouvindo? Não, aqui tá ok, Neide. Então, Estranho. Neide, Ué. oi. Continuando, então, mostrar que é importante, né? O quanto que é importante esse cuidado. Primeira coisa, a gente tem que avaliar essa. Olha, a ansiedade normal passou a ser uma ansiedade disfuncional. Por quê? Começou a trazer sofrimento. Eu falo que sofrer não é normal. Não é normal sofrer. Tem gente que acha assim, não é normal. Então, se a gente entrou em sofrimento, a gente tem que procurar ajuda. A gente tem que mudar, né? Mabel está colocando, já tive vários episódios de ansiedade no trabalho e não sabia identificar. Porque às vezes, o que acontece que as pessoas ouvem? Que é frescura, tá fazendo corpo mole, não tem nada, vai no médico, faz, né, uma consulta, mas tá tudo funcionando bem, né? Ah lá, a Helene está colocando muitas, principalmente no início do ano, para fechar o balanço. Sim? Eu vi que ela escreveu ali, ó, muitas, principalmente início do ano para fechar o balanço, gente. E essa ansiedade é uma ansiedade terrível, né? Porque você começa a pensar, será que eu vou fazer certo? Será que eu vou dar conta? Né? E Isso. Oi. Tá ouvindo, Neide? Ô, Neide, lá, Mabel, agora já sei identificar e já sei como acalmar. Isso, primeira coisa a gente tem que aprender a identificar, né? Depois, o que a gente pode fazer? Vamos falar um pouquinho agora, Neide, dos manejos, né, do dia a dia na ansiedade. Gente, às vezes acho que é uma coisa complexa, né? A gente vai começar com coisas simples. Pausas conscientes ao longo do dia. O que é pausas conscientes? Eu falo que assim, se a gente pensar, né, a gente acabou de há pouco tempo atrás, que também não é tão. A pandemia surgiu aí em 2020 e fez a gente repensar um monte de coisa. Eu brinco que uma das coisas, eu estava até essa semana conversando com uma pessoa e falando que assim, até a gente se organizar foi difícil, né? Nós psicólogos começamos a atender online, aí eu tinha que deixar um tempo, porque assim, quando você está uma coisa assim simples, mas que fez toda a diferença. Eu terminava o atendimento, se eu estava no presencial, eu ia levar o cliente até a porta, levantava e fazia, beleza. Saía, andava, né? A ergonomia era boa, né? Então, beleza. Agora, o que acontecia no online? Atrasava um pouquinho, ficava direto, aí já ligava, continuava e ficava horas sentada, sem pelo menos levantar da cadeira. Sem uma pausa. Chegava no final do dia, estava esgotada. E o que muita gente reclamou na pandemia, que estava mais esgotada do trabalho, mais do que estava. Porque às vezes se focava, quem ainda tem uma facilidade do hiperfoco, vai ficar focado naquilo, quem faz o que gosta, principalmente, e nem percebe. Só que a gente precisa de pausa, a gente precisa levantar e tomar um café, a gente precisa pegar uma água, a gente precisa levantar e ir no banheiro, porque às vezes esquece até de ir no banheiro, coisas básicas. Então, pequenas pausas, o cafezinho, o sair e dar uma voltinha da sua mesa, isso faz muito bem. faz Não é muita enrolação, diferença, né, Eli? faz, até na parte física e mental, então, porque a gente tem que descansar um pouquinho, né? A gente precisa descansar, às vezes não consegue se concentrar muito tempo. Chega uma hora que parece que as coisas a gente nem tá vendo mais, né? Por isso que é importante, né? A gente sempre orienta os colaboradores, por exemplo, no momento de pressão, ou no momento que está faltando o foco do trabalho dele, para que ele saia um momento, né, para tirar o foco daquilo que ele está fazendo, vai tomar um café, vai respirar um pouco, vai tomar um ar. E ele percebe que quando ele volta, que às vezes ele está fazendo um cálculo, por exemplo, e ele vê que não dá certo, às vezes é uma coisinha de nada, e ele está ali se estressando, né? Tá ficando estressado, tá irritado, tá ficando nervoso porque aquilo não dá certo. Ele sai esse minutinho, quando ele volta, puxa vida, olha o que era o erro que eu estava fazendo. Por quê?
porque ele deixa um pouco a ansiedade de lado e volta para o foco do trabalho, né? E num segundo ele resolve o problema dele. Isso. A gente desloca, né? Porque muitas vezes a ansiedade está ligada àquela aceleração no cérebro. A hora que a gente desfoca, a gente distrai, reequilibra o corpo e aí realmente a gente vai ter uma parte cognitiva funcionando melhor. E aí, a Mabel está falando aqui, ó, os empregadores cobram tanto que não imaginam o que sentimos. É terrível, muitas vezes. Sim. Porque às vezes, claro que eu falo que a empresa precisa de resultados, mas a empresa precisa estar perto desse funcionário para ver como que é o funcionamento dele, né? Porque aí ele vai ter mais produtividade. A Helene está colocando aqui, minha calma, não me permitindo cobranças desnecessárias. Isso mesmo. Quando a gente aprende o nosso limite, Helene, a gente começa a diminuir essa ansiedade já. Não deixa a ansiedade virar sofrimento. Levanto para beber muita água e à noite muito chá. Sim, tomar uma aguinha, um chazinho para relaxar, às vezes a gente precisa, um cafezinho, quem gosta de café, pequenas pausas. E, gente, pausa de almoço. Não é almoçar em frente do computador, em cima da mesa. Vai relaxar, vai ver alguma outra coisa. É importante ter pausas. Eu brinco, são as pausas necessárias. Outra pausa que é necessária, férias, né? Porque a gente acha bonito as férias, né, Neide? Tem gente até que, inclusive, mas depende muito, né? Eles acham que o dinheiro é muito mais importante do que o descanso, e muito pelo contrário, né? É essas férias não tiradas que te leva a essa falta de produtividade futuramente, né? E se transformando depois no sofrimento mental mesmo, né, Elise? Sim. Porque você não consegue descansar. Gente, nós tiramos férias 30 dias, vocês já perceberam que mesmo voltando depois de 30 dias, no segundo dia, vocês já estão cansadas? Isso é fato. Isso é fato. Né? Nós já passamos por isso, eu já trabalhei em empresa também, já trabalhei em hospital. Eu não queria só 30 dias, eu queria um ano de férias, mas não podia. Mas as férias, pelo menos de 30 dias, é muito importante para voltar ao seu funcionamento normal, o seu equilíbrio, né? Para evitar esses desconfortos no momento de retorno do trabalho. Isso, as férias parecem, mesmo que, não vou programar em viagem, mas, gente, sair daquela rotina de horário, de coisa, é bem importante. A gente tem que desligar, nosso cérebro precisa desligar. Então, a gente precisa sim de férias, né? Claro que cada um dentro da sua, mas é importante se programar sim para ter férias, para descansar, para ter um final de semana, que faz parte, a gente não funciona ligado, né, 24 horas. Então a gente precisa ter essas pausas necessárias. Outra dica. É muito importante, né, o Eli? Sim. Eli, ai meu Deus, eu confundo, não tem jeito. Viu? E é muito importante mesmo para o nosso descanso mental, né? Que você tenha esse momento que é só seu, né? Ninguém vai poder descansar por você. Sim, com certeza. Ó, Edmara está colocando aqui, estou na minha pausa de almoço, aqui aprendendo muito com vocês. Ótimo, Edmara. A Letec. Bom almoço aí, Edi. Bom almoço. A Letec, bacana ouvir especialistas falando sobre temas importantes como ansiedade. Hoje tem muitas pessoas falando muitas coisas rasas sem conhecimento técnico. Isso mesmo, Letec, a gente precisa procurar realmente informações, porque a gente tem hoje o nível de informação lá em cima, mas com qualidade, porque é uma coisa séria. A gente está falando de saúde, né? A ansiedade não é qualquer coisa. A ansiedade tem a ver com a nossa saúde. E sim, se a gente quer ter uma vida boa, se a gente quer ter uma longevidade boa, né, Neide? A gente precisa cuidar da nossa saúde, inclusive da nossa ansiedade, né? Que é um dos fatores. Principalmente a nossa ansiedade mesmo. E outra coisa também, gente, que é muito importante, que muitas pessoas, às vezes, ele não consegue entender, é não misturar as coisas, né? Vida pessoal com a vida lá no trabalho. Separar, não levar o trabalho para dentro de casa, porque isso também gera ansiedade. Outra coisa também, para evitar que você já chegue no seu trabalho cansado ou ansioso, organizar tudo. Ver o que é prioridade para hoje, o que é prioridade para amanhã, para evitar esse desconforto mesmo no seu momento de trabalho, né?
Estabelecer prioridades é bem importante, né? E, Muito Neide, importante. a gente pode respirar, né? Fazer exercícios de respiração. Nossa, porque às vezes a gente até esquece que a gente está respirando. Quando a gente faz uma respiração consciente, né? Para quem não conhece, tem, por exemplo, a respiração diafragmática, é uma respiração que a gente usa muito como exercício nos atendimentos, que a gente usa. Por que a gente quer com o exercício de respiração? Que você esteja consciente do seu corpo, que você observe. A hora que a gente para aqueles segundos para observar o nosso funcionamento do corpo, o que a gente faz? A gente descansa, a gente traz a nossa mente para o aqui e agora. Porque a ansiedade está ligada lá na frente. A gente está aqui pensando em 10 mil coisas. Só que a gente tem que viver o hoje. Né? Os exercícios de mindfulness, que é de atenção plena. A gente está no nosso momento. Perceber o que está acontecendo no aqui e agora. Isso é muito importante para se cuidar da ansiedade. Né? E a pessoa, não esquecendo, né, que a pessoa que é ansiosa, que sofre muito com ansiedade, elas são pessoas muito saudosistas, né? Elas trazem muito passado para o dia de hoje. O que a gente vai fazer do passado? Nada, né? E são futuristas também, mas o futuro está lá, é como a Eli acabou de falar, é viver o momento agora, o momento presente, é o aqui e agora, né? É esse momento que nós temos que pensar. E outra coisa importante também não é ignorar a ansiedade, não. É você acolher a ansiedade. É você entender o que você está sentindo naquele momento, né? E não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de falar que você é uma pessoa ansiosa. Isso. O Neide, até pegando um gancho, conversar com a liderança, né? Se você é um colaborador, percebeu que você está sobrecarregado, converse com a sua liderança, exponha, porque às vezes você até colocou o exemplo, a pessoa fica se cobrando, acha que deveria estar fazendo, acha que vai ser mandada embora. Mas, gente, combinado não é caro. Quando a gente se coloca, entender a nossa vulnerabilidade também é importante, porque todos nós temos vulnerabilidade. Eu tenho, Neide tem, os chefes, diretores da empresa, executivo, o funcionário, todo mundo tem. E aí entender isso é importante. E conversar, né? Quando a gente conversa e entende, olha, está sendo excessivo, né? E a questão da conversa não é o quê, é como. Né? Que aí é um outro assunto, como conversar, mas precisa ser conversado. Né? Então, estabeleceu prioridades, que nem a Neide falou, se organizou, começou a conversar com a sua chefia, você começa a ter, isso vai ajudando a diminuir essa ansiedade, fazendo com que ela não vire sofrimento. Outra coisa importantíssima que a gente tem que fazer é atividade física, né, Neide? Atividade é muito importante, é muito importante. Porque o que faz a atividade física? Faz com que você libere a dopamina, a endorfina, né? E que são os hormônios da felicidade, gente. Vocês já perceberam que quando vocês vão para a academia, e não é só cuidar do corpo, não, é o seu bem-estar mental e emocional e físico. Por isso que é importante você fazer uma caminhada, e não é só o exercício físico, quando a gente fala, não é só academia, é você bordar, as mulheres, né? Bordar, cozinhar, bater papo com a vizinha, mesmo que seja para falar mal da outra vizinha, não tem problema. Não tem problema. Isso é um exercício físico também. Mas isso, gente, é libertador. É libertador. E quando a gente ouve muitas pessoas falarem que ansiedade é frescura, nós sempre falamos, né, o Eli, ansiedade não é frescura, não é falta de ter o que fazer, não é falta de Deus. Ansiedade é uma doença e ela precisa ser tratada e tem tratamento, sim. Sim, se virou sofrimento, não tem que ficar sofrendo, né, Neide? Tem que procurar ajuda. Isso. E, Neide, a atividade física, o que acontece, né? Se a gente pensar na nossa... Pensa no nosso físico. A gente tem 2 braços longos e 2 pernas longas. Para quê? Para movimento. Então, se a gente pensar biologicamente, a gente foi feito para movimento. Só que antigamente as pessoas trabalhavam, se a gente pensar nos trabalhos, né? Antigamente eram trabalhos que se utilizavam do nosso físico.
Hoje, o que a gente faz? Por que o mundo está complicado com essa questão da ansiedade? Porque a gente senta, às vezes, na frente de um computador e fica o dia inteiro lá, sendo que o nosso corpo foi criado para movimento. Então, eu brinco, já que a gente não trabalha mais se movimentando, a gente tem que pagar academia. É isso aí. É isso O aí. nosso corpo é biologicamente, não é frescura, né? Então, fazer isso. Ó, tô vendo aqui alguns comentários, só para a Leté colocou, eu me sentia culpada por tirar férias e por descansar, e ouvir vocês é muito importante nesse canal. Sim, não é preocupação, pelo contrário, é o que a gente falou, é necessário as pausas. A Helene está colocando aqui, faço pilates na parte da manhã e começaria a academia à noite, isso mesmo. Eu desfilo na escola de samba e deixo tudo para lá, e ó, muitas atividades, que ótimo, Helene, é isso. E, Helene, você vê a diferença da sua vida depois que você começou a praticar isso? Eu brinco muito com as minhas clientes, eu falo que assim, até os 40 é meio opcional. É bom, não é que não tem que ter atividade física, é bom. Depois dos 40 é obrigatório, gente, porque o corpo vai precisar. Aí a gente já tem os estragos que a gente fez ao longo da vida. Então a gente é obrigatório, não tem mais. A gente começa o nosso processo de envelhecimento, vai ter que fazer, né? A Mabel, ela veio elas mandando a gente se mexer. Tu vai se mexer, Mabel, vai se mexer. Isso aí, não tem jeito. Depois 200, não é? E depois 200 o negócio começa, né? A sarcopenia. Não tem jeito, é obrigatório, isso. Não adianta, eu gosto de fazer fofoca, mas só essa parte não. Vai caminhar com a amiga e fazer fofoca, não tem problema. Isso aí. Né? Isso precisa aí. se mexer. Olha lá, fazer fofoca. Ô, Eli, fazer fofoca ela gosta, manda ver, manda ver. Quando a orelha da gente começar a queimar, a gente sabe. E então, vamos lá. Mas a gente precisa mexer, né? Não tem jeito. Então, vai caminhar, vai fazer fofoca, fazer, né, crossfit, pilates, qualquer coisa. Qual atividade, gente? Cada um vai saber o que é melhor para si, mas precisa sim se movimentar. Isso, precisa sim ter. Tem que saber o que é prazeroso para você. Não é simplesmente a gente falar, vai caminhar, mas eu não gosto de caminhar. Procure aquilo que te dê prazer para você fazer, que vai ficar muito mais interessante. É até muito mais fácil. Até porque precisa de constância, né, Neide? Se você faz uma coisa que você não gosta, vai chegar uma hora que você não vai querer mais fazer. Como a Letéia escreveu ali, ó, e a conta chega, gente. Eu estou com 72 anos hoje, quer ver a Mabel falar? Eu estou com 72 anos hoje, eu já não consigo. Eu sou ativa, eu continuo trabalhando, eu trabalho com mulheres, ansiosas inclusive, mas eu não consigo fazer muita coisa que eu conseguia fazer lá atrás. E eu faço academia, eu adoro caminhar, né? Mas, enfim, vamos que vamos, não se esqueçam de se cuidar. Bom, vamos lembrar, né, Eli, que em janeiro é o mês da saúde mental. Neide, só tem mais uma coisa. Se a ansiedade estiver muito alta e você está sofrendo muito e nenhuma dessas coisas te ajudou, você precisa procurar um profissional. Sim, procure ajuda. Procure um psicólogo e tem alguns casos que precisa do psiquiatra mesmo, porque tem alguns casos de ansiedade muito alta que é químico, bioquímico, e precisa de ter medicamento. Então, procure um profissional. Não é, Neide? Pra gente... E falando nisso, em Janeiro Branco, conta aí pra gente. Isso, em janeiro, gente. Janeiro é o mês da saúde mental e nós vamos nos aprofundar muito mais ainda, falando sobre ansiedade, burnout, depressão e estresse, principalmente no trabalho, tá bom? E essa live de hoje, Neide, você já é meu modelo a seguir, que linda, me siga mesmo. Eu quero chegar ao 100, porque todo dia eu peço 10 anos a mais, hein, para Deus. E essa live de hoje, gente, é assim, foi mais para a gente introduzir mesmo esse diálogo. Espero que muitos empresários aí, né, que estejam nos ouvindo, nos vendo, tenham e tomem a consciência que a NR1 é importante para a sua empresa, né? Então, eu sempre costumo falar, empresa doente, colaboradores doentes, né? Então, vamos cuidar da saúde mental dos colaboradores aí, para que a sua empresa consiga
alavancar tanto na produtividade, não pensar só no dinheiro, na verdade, né, Elisângela? Mas pensar também na produtividade, no bem-estar, no faturamento da empresa, porque quanto mais você trabalha, você lida e conhece a emoção do seu colaborador, você também vai entender a situação dele e você vai poder ajudá-lo ao invés de demiti-lo, porque ele está com problema mental e emocional. Né? E as empresas, né, elas são feitas hoje de pessoas, né? Mesmo que é uma Sim, feita de sim. pessoas. E as pessoas precisam ser cuidadas, né? Hoje, cada vez mais, é o que a gente está vendo, né? Como a gente está aqui, né, brincando em alguns momentos, mas é uma coisa muito séria, porque a ansiedade é um dos índices, está afastando muito mais cada dia. A gente tem um rótulo aí no Brasil de ser um dos países mais ansiosos aí do mundo. Ansiosos do mundo, né? Então, assim, que a ansiedade no trabalho é um dos males que mais afeta os colaboradores do trabalho. isso, sim, com certeza. Então a gente precisa cuidar, né? E não e cuidar não requer o que a gente falou. Pensar na questão, né? O empresário tem que pensar no dinheiro, no lucro, mas ele tem que pensar também no propósito dele. E quando a Sim, gente cuida de pessoas, a gente atinge muito mais fácil o nosso propósito, né? Porque é uma engrenagem, e a engrenagem de uma empresa que são as pessoas precisa se pensar, né? É isso que a gente vem aí com essa proposta do cuidar estrategicamente, da gente cuidar dessa área que é muito importante, né? Então, a gente começou. Esse é um assunto que daria para falar, né, Neide? Aqui um nossa, tempão, né? o dia inteiro, porque a A ansiedade, gente quando deixar a gente falar de ansiedade, né, Neide? A gente ia conseguir falar. Mas, nossa, gente, mesmo porque, Elisângela, eu gosto de reforçar, porque quando a gente fala em ansiedade, nós estamos falando de ansiedade no trabalho. Ela interfere na alimentação, no trabalho, na escola, no relacionamento pessoal e interpessoal, dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos amorosos e outros relacionamentos. Então, ela interfere tudo, né? muito, muito, muito na nossa vida. Em tudo. Ela faz parte da nossa vida, né? Mas, gente, sofrimento não. Então é aí que a gente tem que cuidar. A ansiedade faz parte. Lembra que a gente falou lá atrás da ansiedade funcional? Mas o sofrimento não precisa fazer parte da sua vida. Então, para a gente ir finalizando, né? Deixa eu só falar outra coisinha aqui, Eli, antes que a gente finalize, que já passamos até algum tempinho aí. Gente, o que todos nós precisamos entender é que o trabalho deve ser uma fonte de prazer, uma fonte de renda e uma fonte de realidade, não de sofrimento. Sim. É de realização, né, Neide? A gente tem um Ou propósito. realizações A gente vai deixar um também. legado, né? Eu falo que a gente trabalha com envelhecimento, sabe o quanto que é importante quando a gente começa a pensar na nossa finitude, do nosso legado. E muitas vezes a gente deixa um legado pelo nosso trabalho, né? A gente percebe isso, eu brinco, a gente gosta do que a gente faz, né, Neide? Então, Nossa, a gente dá para ficar ama, ativa por mais tempo, né? a Mas a gente gente ama o precisa. que a gente faz, a gente ama o que a gente faz. E Isso. lembrando Mas a gente... também que quando a gente traz esses assuntos para as nossas lives aí, quando a gente transmite essas informações, todas as informações têm embasamento científico, né? A gente estuda muito para trazer essas informações, que é uma informação de utilidade pública. Sim. Então, se vocês conhecem alguém que, né, se beneficiaria com essa informação, encaminhe essa Manda live, o link para eles. manda o link, manda essa live para essas pessoas, porque é importante a gente falar sobre isso, né? A gente vai cuidar também é ter conhecimento. Muitas pessoas às vezes não se cuidam porque elas não têm conhecimento. E sim, ainda temos preconceito sobre a saúde mental. Então a gente precisa, para quebrar o preconceito, ter conhecimento, né? E para a gente encerrar, né, Neide, que a gente já está passando aqui do tempo do nosso para finalizar a nossa live, encaminhem para quem vocês acham que se beneficiaria dessa live. Quem não segue o nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, aproveitem, porque o Cuidar Estrategicamente, toda semana, toda quinta-feira, geralmente temos uma live com assuntos voltados à saúde mental
nas empresas. Então, siga a gente. Tem outras lives lá, se vocês têm curiosidade sobre o assunto, entra lá no canal também para ver, né, Neide? A gente tem outras lives, eu e a Neide, tem outras nossas colegas que estão aí, que fazem parte desse grupo, com assuntos muito interessantes. E até a próxima. Queria agradecer pela participação de vocês. Foi muito bom ter conversado um pouquinho aqui pelo chat com vocês. Neide, muito obrigada de estar junto com ela. É sempre muito bom estar trocando aí com a Neide e aprendendo, viu? Ela é nossa modelo. Eu que agradeço o seu convite, Eli. Aliás, nós fazemos parte, né, dessa equipe maravilhosa, 11 psicólogas, né, dentro desse projeto do Cuidar Estrategicamente. E enviem, gente, envie esse link para muitas pessoas que vocês conhecem. Às vezes não precisa ser empresário, não. Muita gente sabe que tem o problema, que tem os sintomas, mas não sabem o que é ansiedade. Tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Não esqueçam que em janeiro traremos novos temas, tá bom? E até a próxima, gente. Bom final de semana para todos vocês. E gratidão.